demônios aqui, eles são mais conhecedores do que eu, do que o senhor, irmão Antônio. É aquele que parece ovelha, mas sabe quem ele é? Lobo. Salomão foi construir o templo de Jerusalém. O que aconteceu? Eles estavam construindo, só que eram pedras forjadas, grandes, pesadas. Os edificadores rejeitaram a pedra e colocaram ao lado. Lembra do texto bíblico? Os irmãos lembram que leem, né? Os edificadores, a argumentação que vem das Escrituras, que o próprio Cristo orou ao Pai para proliferar e para ali dar muita alimentação a pessoas. E nós vamos ver, irmão, vários exemplos. É o que Cristo falou em Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, nos últimos tempos, Ário, ele fez a colocação e começou a propagar, o bispo ali, Ário, começou a propagar o quê? Que Cristo, ou o Verbo, naquele momento em que Maria tem Cristo, ali surge o Logos de Deus. Ele foi criado, era uma criatura e não era eterno. Ele faz o concílio de Nicéia. Então ele convoca todos os bispos, todas as autoridades eclesiásticas. Nós sabemos que vem a pomba. O herético diz que a pomba era Cristo e Jesus era homem. Quando ele batiza, ele se funde com Cristo e o homem Jesus. Quando Cristo está na cruz, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele expirou, ele entrega o seu espírito. Você já assassinou a pessoa dentro da sua mente. Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por cada vida que está nesta manhã. Que alegria, Senhor, é poder ver a sua igreja maravilhosa, comprada com teu sangue, ó Pai, preciosa. Aleluia. O irmão Gerson tem gravado, feito essas gravações, quando tem oportunidade, irmãos, porque todos sabem que tem um canal no YouTube, né? Edificando Vidas para a Salvação. Então é algo que ele começou a fazer para ajudar ele mesmo, porque ele tem que estar postando diariamente lá, toda semana. Então os estudos que ele dá aqui, ele sempre faz ali os cortes e consegue aproveitar e colocar no YouTube, tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia, amém, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está alegre hoje, hein? Eu estou alegre, irmão, nessa manhã, porque primeiramente, né, Deus nos concedeu estarmos aqui, a alegria de estar na casa do Senhor, ter o desejo de aprender. Isso é o que realmente o crente tem que ter em sua essência, em suas entranhas. É o que? É ter o desejo de buscar a Deus, ter o prazer de estar meditando na lei do Senhor. Salmos 1 diz a palavra que aquele que realmente ama a Cristo, ele tem desejo, ele anseia como uma corça. Assim como ele tem desejo das águas, assim nós temos desejo de estar na casa do Senhor, de estar, sabe, aprendendo com a igreja de Cristo, o corpo do Senhor. Ou seja, nós tendo este desejo, é uma das evidências que eu e você somos o quê? Salvos. Ou seja, nós ansiamos por Deus, nós desejamos o Senhor. Isso, irmão, é maravilhoso. Por isso que eu estou alegre, porque o irmão está nesta manhã aqui. E Cristo está aqui com a igreja dele. E o Espírito Santo está aqui para nos orientar. Mais uma vez, quero agradecer aos irmãos, né? Que eu estou muito grato, pois a vida do irmão é muito preciosa, muito valorosa, né? Para que a gente possa, irmão, crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus, tá bom, irmãos? Nós vamos aqui, irmãos, já iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por cada vida que está nesta manhã. Que alegria, Senhor, é poder ver a sua igreja maravilhosa, comprada com teu sangue, ó Pai, preciosa, aleluia, está reunida para ouvir o Espírito Santo, para ouvir a orientação que vem do alto. Nós estamos aqui, Pai, no desejo, no intuito de ouvir a sua voz, de sermos edificados. Por isso, ó Pai, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com cada um de nós para sairmos daqui, ó Pai, orientados, instruídos, cheios da graça e da alegria do Espírito Santo. Ó Espírito do Senhor, tenha liberdade nesta manhã.
em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Primeiramente, irmão, nós vamos aqui só ressaltar algo muito interessante. Por quê? Porque nós vamos ver que Cristo é a pedra de esquina. Cristo é a base da sua igreja. Então nós vemos em 2 de Pedro 2,9, nós falamos na quarta-feira aqui, a introdução, falamos que quando Salomão foi construir o templo de Jerusalém, o que aconteceu? Eles estavam construindo, só que eram pedras forjadas, grandes, pesadas, então eles não poderiam estar fazendo esta ornamentação, ou seja, esta forjação, forjar aquelas pedras, naquele lugar onde o templo seria construído, que era no Monte Moriá, onde existe aquela doma lá que os irmãos sabem dos muçulmanos. Ali foi construído o templo de Salomão na antiguidade. O que aconteceu? Eles faziam o forjamento das pedras bem longe de tanto barulho, de tanta loucura, trabalho e tudo mais. Eles traziam as pedras e eles iam fazendo o templo. Você vai ver, nós vamos ver na Escritura que tem vários textos que nós somos edifícios, nós somos edificados como edifício, como casa de Deus, é mais ou menos isso. Então o templo era edificado com grandes pedras. O que aconteceu? Num determinado momento, aconteceu, irmãos, que uma das pedras não encaixava. Não, aqui está errado. Não está dando certo isso daqui, tem alguma coisa errada. E tentava aqui acolar e nada. Aí o que aconteceu? Os edificadores rejeitaram a pedra e colocaram ao lado. Lembra do texto bíblico? Os irmãos lembram que leem, né? Os edificadores que edificavam o templo rejeitaram a pedra angular, a pedra principal. No final, irmãos, da construção, faltou uma pedra principal. Sem ela não poderia sustentar o templo. Ele ia cair, ele ia ser derrubado. Aí ele diz: meu Deus do céu, é a pedra principal, aleluia. E aí então eles pegam e colocam. E ficou o ditado de Israel, que o que? Os edificadores rejeitaram a pedra principal. Pedro pega esta alusão, esta orientação e diz: olha, vocês estão o quê? Estão rejeitando a pedra principal, porque para vocês é pedra de tropeço, mas para mim e para você que crê, é a pedra angular, a pedra que nos sustenta, a pedra que sustenta a igreja, a pedra que sustenta a nossa vida terrena, é Cristo. É Cristo, irmão. É a base da igreja, é a sustentação da igreja, é as colunas que regem, aleluia, a estabilidade da igreja nesses 4.000 anos de história, desde Gênesis 3,15, que ele o quê? Que ele esmagaria a cabeça da serpente. A primeira profecia, quem? Cristo. Ou seja, irmão, o texto diz: porque dele e por ele e para ele são o quê? Algumas coisas? Não. Todas as coisas estão o quê? Está envolto em Cristo. O culto, a liturgia tem que ser cristocêntrica. Os louvores têm que ser cristocêntricos. Irmão, a nossa vida diária tem que ser cristocêntrica. Tudo que nós formos fazer. Houve um irmão muito bacana. Eu conheci, irmão Santos, e ele veio ontem para mim pedir uma orientação. Ele vê os vídeos no YouTube e tal, e aí ele falou: olha, eu preciso orar quando vira uma alimentação, é porque alguém falou que isso é tudo bobeira e tal. Aí eu dei a argumentação, não minha, a argumentação bíblica, a argumentação que vem das Escrituras, que o próprio Cristo orou ao Pai para proliferar e para ali dar muita alimentação a pessoas. E nós vamos ver, irmão, vários exemplos de Cristo orando, Cristo abençoando na própria ceia. Ele faz o que? Ora em prol do pão e daquele suco que é o que? O seu corpo e também o seu sangue que é derramado por mim e por você. Ou seja, em suma, Cristo é o que? Tudo que nós precisamos. É quem? O Verbo, a palavra.
O Verbo vivo se fez carne. O que acontece? Por Cristo ser a coluna da igreja, por Cristo ser a base da igreja, ela vai ser mais atacada. O que? Cristologia. O estudo de Cristo. O estudo da pessoa de Cristo como divina ou como humana. Então os hereges vão o quê? Atacar a cristologia. Tanto que o comentarista, ele destaca, ele simplesmente usa toda a lição para falar da cristologia. E nesta manhã, uma teologia sistemática que nós vamos aprender. Sem estudar teologia não tem como aprender isso, tá, irmão? Então por isso que existem os professores, os mestres, para nos, o quê? Nos orientar, nos dar norte. E um versículo bastante interessante eu quero ler aqui com os irmãos. Por gentileza, leia a primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, presbítero João, leia para nós. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Amém. Só até aí por enquanto. Pode sentar, presbítero. Muito obrigado. Irmãos, quem aqui nesta manhã já falou com algum espírito aí? Tem alguém aqui? Falou com espírito? O Antônio falou? Crispim falou? Crispim? Com espírito? Porque aqui está dizendo, não deis crédito a qualquer espírito. Parece que tem espírito para todo lado aí, não é, irmão? O texto, pelo menos o texto está dizendo isso, né, Antônio? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, porque antes provai os espíritos se procedem de Deus. Espera aí. Primeiro, eu não falo com espírito, e muito menos eu vi algum espírito por aí, não tem como, né? E nem mesmo eu vou dar crédito ao espírito. Mas então, isso aqui não serve para mim. Como assim? Eu não estou entendendo. Como assim, pastor? Não tem como. Agora, quando nós vamos ver a parte B do versículo, pode ler para nós, por favor. Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Obrigado. Entenda bem, olha aqui, olha para cá. Quer dizer então que os espíritos, na verdade, eles usam pessoas. Não dê crédito a qualquer espírito. Então, espírito na verdade não é aquele lá que nós vemos nos filmes de terror, que arranha a porta, que está na escuridão, no cemitério. Não. Nós vamos ver aqui, escute bem, irmão. Vamos ver espíritos que diante de pessoas usam essas pessoas e elas não quebram cadeira. Elas não dizem assim, eu sou legião e fica babando. Esses demônios que nós estamos vendo aqui nesse texto bíblico são demônios com gravata e paletó. Esses demônios aqui, eles são mais conhecedores do que eu, do que o senhor, irmão Antônio. Ele conhece muito mais e muitas vezes ele trata melhor do que muitos crentes as pessoas. Esses aqui não é aqueles que ficam quebrando, gritando na igreja, sai o pastor, e eles ficam, não. Esse daqui, irmão, é aquele que o texto bíblico diz que ele se transfigura de luz. É aquele que parece ovelha, mas sabe quem ele é? Lobo. É aquele, irmão, que quando ele vai falar, ele parece ovelha, mas quando ele fala como um dragão. Esse aqui, irmão, nós precisamos tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Judas foi ali trair Cristo, ele deu um beijo no rosto, e ali Cristo foi o quê? Com um beijo trai o Filho do Homem. Então, irmão, não se engane, tem aqueles demônios na igreja que bate, que quebra, que destrói, porém esses aqui é o que mais nós temos visto na atualidade. Sabe o que é? É o que Cristo falou em Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, nos últimos tempos. Qual é esse tempo? Na atualidade. Nos dias atuais, tá certo, irmão?
Então, essa aqui é a introdução para que a gente entenda, irmão, que primeiro, a base da igreja é Cristo, e a que mais tem sido, vamos dizer, combatida, tem sido colocado heresias, corrompendo-se, é o que? Cristologia. Essa é a base da igreja. Sem ela não tem salvação. Se você não crê em Cristo, você não pode se salvar. Se você crê em partes, se você não entender o que é cristologia, você não pode entrar no céu. Olha a importância dessa lição, irmão. É grande, mas grande relevância nós entendermos e aprofundar nesses estudos bíblicos, tá bom, irmão? Cristologia. Então, irmãos, nós precisamos aqui também já mencionar a introdução que fala sobre concílios. O que é um concílio? Alguém sabe? Pode falar aí. Concílio, a palavra original é conciliar, ou seja, buscar uma posição ou resposta que seja de consenso em todas as partes envolvidas em determinadas discussões. Isso significa concílio, ou seja, uma assembleia. Por isso que o nosso nome é Assembleia de Deus, porque é uma reunião. Só que essas reuniões concílio, existia concílios regionais e concílios universais. O concílio regional era colocado como sínodos, concílios sínodos, que era regional, era só num lugar, numa região. Porém, o que nós estamos vendo aqui, o concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia, 451, esses concílios que tem vários, tem também em Éfeso 431 que houve. O que acontece aqui? Esses concílios são universais. São universais. Então, a introdução falou sobre o concílio de Nicéia. O que aconteceu, irmão? Esse concílio é muito importante, porque esse concílio de Nicéia houve uma heresia terrível. Por quê? Porque Ário ele fez a colocação e começou a propagar, o bispo ali, Ário, começou a propagar o quê? Que Cristo, ou verbo, ou logos, logos, verbo, ou seja, o logos de Deus, ele não foi eterno. Ele não foi eterno, certo? Então, em algum momento da história, faz a sua colocação, naquele momento em que Maria tem Cristo, ali surge o Logos de Deus. Ele foi criado, era uma criatura e não era eterno. Então que houve o quê? Houve ali um mal-estar bem grande na igreja daquela época, 325 e tal. E aí o que acontece? Constantino, lembra de Constantino que perseguia a igreja, matava os cristãos? Ele se converte, lembra dessa história? Ele se converteu, então poucos anos ele estava se convertindo. Então ele queria o quê? Fortalecer o seu reino. Só que esta heresia de Ário estava conturbando para que ele não tivesse um reino que robusto, forte. Então Constantino ficou muito preocupado, porque a igreja ali também tinha a ver com política. E o que ele faz? Ele faz o concílio de Nicéia. Então ele convoca todos os bispos, todas as autoridades eclesiásticas, para que eles fossem até Nicéia fazer o quê? Fazer este concílio. Então, imagine interessante, Aquele que perseguia, aquele que matava, aquele que torturava os cristãos, agora ele o que? Faz uma reunião e ele vai bancar todas as coisas. Interessante, Inclusive tinha alguns bispos que estavam o quê? Fisicamente ali, muitas marcas que o próprio rei fez neles. Muito bem, irmão. Esse aqui foi o concílio de Nicéia. Então, eles ficaram muito tempo ali debatendo. Teve concílios que duravam até mesmo anos. Teve um que durou 18 anos. Então, esses concílios não era aqui uma reunião aqui de 1 hora, 2 horas, não, irmão. O concílio era muito exaustivo. Um falava uma coisa e o outro tinha
contrapondo, não, mas eu acredito assim. Então eles chegam aonde? Num consenso, para combater as heresias diário. Porém, irmão, o que acontece? O que nós falamos? Cristologia é o que mais tem sido o quê? Confrontada. Por quê? Porque é a base da igreja. Falsos profetas, os demônios que estão por detrás dessas pessoas, eles vão combater, não é aquele negocinho, cisquinho ali, não, aquele costuminho ali, não. Ele vai combater o que dá salvação. Cristo, centro, algumas heresias, presta atenção, é muitas, mas eu vou colocar só algumas aqui. Ele dizia assim, Cristo é somente humano, como qualquer um de nós, os discípulos que escreveram mitos, lendas, fábulas e muitas coisas que eles falaram eram só o que? Fábulas. Por quê? Porque eles que inventaram isso, criaram que Cristo andou sobre os mares, multiplicou pães, andou sobre as águas, fez no Monte da Transfiguração e tantas outras coisas. Isso aqui só foi o quê? Uma ilustração. Só que Cristo era homem como eu, como você, que falava provérbios e falava como um sábio, só isso. Essa é uma das heresias que acontecia lá e hoje tem também, tá, irmãos? Outro grupo, no século aí, primeiro, que dizia que os gnósticos, nós já aprendemos isso aí um pouquinho antes, irmão, que ele dizia que Cristo era só espírito, e não poderia ser natural. Por quê? Porque o corpo é mau, a carne é má. Então o que acontece? O espírito, na verdade, ele não pode o quê? O espírito divino não pode estar num corpo mau. Logo, Cristo era o quê? Era como se fosse um fantasma. Quando ele passava ou andava ali na praia, ele não deixava pegadas. Se você colocasse a sua mão, era como se fosse um holograma. E aí tirava. Esta era a visão de muitos no primeiro século já, irmãos. Vinha confrontar o quê? Diretamente com Cristo. Por quê? Presta atenção. Porque se Cristo não veio e encarnou como homem, como carne e osso, ele não pode ser o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Se Cristo não for Deus, ele não pode fazer um sacrifício universal, arrebatando todos que creem. Então logo esta visão é o quê? É heresia. Tá certo? Mais uma heresia. Tem mais uma aqui que diz assim, muitos dizem que Jesus homem e Jesus Deus se misturaram. Eles se difundiram. O que é isso? Lá na empresa eu tinha acabado uma tinta a verde para fazer uma tubulação lá. E aí eu tinha amarelo e azul, Eu fiz lá. E aí eu peguei e misturei o azul e misturei o amarelo. Pode fazer na sua casa, o que você quiser, mas não tem, eu quero ver. Então, azul e amarelo torna-se o quê? Verde. Pode fazer. E aí nós pintamos a tubulação lá. Então o que acontece? Como este exemplo está na lição também, é interessante, Cristo, homem e Cristo divino, eles se fundiram e transformaram uma pessoa híbrida, ou seja, misturado com o divino, misturado com o homem. Porém, eles o que? Confrontaram com mais um concílio, reunião, assembleia, e combateram essa heresia. E aí nós vamos ver também que a cristologia foi o que? Foi guardada, protegida, as bases da igreja. Tá certo, irmão? Então, tem várias, mas eu só estou dando umas aqui para os irmãos entender por quê, irmão. Porque nós temos o tópico 2 que vai falar sobre algumas também, que é o nestorianismo, monofisismo, tem o quenoticismo, está tudo lá, irmãos? Eu acho interessante nós falarmos primeiro das heresias, porque no cronograma da igreja nós temos o quê? Apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, que é a sua descendência de Davi segundo a carne,
declarando o Filho de Deus em poder, segundo item, e nós vamos ao terceiro, falando sobre aí texto bíblico que está em apreço, que é Filipenses 2, 5, 6, era inclusive um hino cristológico, que é o maior, poderoso, glorioso, né, que fala que ele se esvaziou, ele se aniquilou. A quarta, havia um indivíduo chamado Cerinto, que havia o homem Jesus na hora do batismo no Rio Jordão. Quando Cristo foi batizado, olha a heresia, presta atenção. Quando Jesus foi ali até João Batista, ele seria batizado para cumprir as Escrituras. Aí o que acontece? Quando ele vai descendo ali, nós sabemos que vem a pomba. O herético diz que a pomba era Cristo e Jesus era homem. Quando ele batiza, ele se funde com Cristo e o homem Jesus. Então é duas pessoas. Isso aí tem, irmão, muitos estavam defendendo. Aí o que aconteceu? Quando Cristo está na cruz, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele expirou, ele entrega o seu espírito, ou seja, o Cristo que estava, ele vai embora e o Cristo homem fica. Essa era a visão do herético. Mais uma heresia, e tem várias outras que diz assim, Cristo era 50% homem e 50% Deus, se fundindo em 100. Ou seja, ele perdeu os seus atributos. O que é atributo, irmão? Atributo são os atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que significa isso? Comunicáveis é que eu e você temos. É o que? A essência do homem. É o que? Nós falamos, nós pensamos, nós temos consciência. Esses são atributos que o próprio Deus comunicou a você e a mim. Atributos comunicáveis, é a essência do homem, é a imagem e semelhança do homem, é a parte interna. Atributos incomunicáveis, o que é isso? Incomunicável significa eu e você não tem como. Por quê? É a onipotência divina, é o todo poder de Deus. Ele faz, do nada ele faz esse plano aqui, do nada ele faz, esse é o onipotência, onipresença. O que é onipresença? Todos os lugares Deus está, no céu, na terra, embaixo dela. Ele sabe os 10.000 pensamentos que eu e você temos todos os dias, e Ele vai julgar os nossos pensamentos. Eu até quero fazer um sermão sobre isso, que é poderoso. Deus não vai julgar o que você está fazendo, não, obrigado por ter trazido a água, viu, presbítero? Não, Ele vai julgar qual foi a sua intenção. Eu queria jogar essa água na cara dele. Deus está vendo lá dentro. Deus vai julgar isso no seu coração. E não julgar a sua atitude, não. O que você pensa é fora íntimo, é interno. O que você pensa. Talvez você está sentado aí e está xingando eu aí. Talvez você está sentado aí, você fala, ai, que cara ridículo. Deus está julgando você. Deus está reprovando a sua vida. Só não se arrepender, né, irmão? Se não se arrepender. Sim, mas uma lição desta, você vai ser edificado e entender que você está errado. Aí você se arrepende. Mas se nós não tivermos uma pregação como essa, como você vai saber isso? Não tem como. Pessoas estão dentro da igreja que não gostam do seu irmão. Ou seja, quando você assassina uma pessoa, quando você mata uma pessoa, sabe como é, irmão? Não. Pensamento. Você já assassinou uma pessoa dentro da sua mente. Xingou de raca, xingou lá dentro do coração. Não, eu estou quieto, não falei nada. E eu condenei você. É forte ou não? Quando você entende a palavra na íntegra, irmão, você vira mais crente. Você se santifica, você entende o que é ser crente verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já sabe, querido, Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor
Jesus Cristo. Amém, Jesus.